igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Colossenses 1,16. Esse versículo, na sequência aqui, anteriormente é falado sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. E aí no versículo 16, nós temos uma palavrinha sobre o Senhor Jesus Cristo, que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nesse finalzinho do versículo de número 16, nós extraímos o tema de hoje: tudo foi criado por ele e para ele. Assim como nós estamos, nós queremos nos dirigir a Deus em oração, pedindo que Ele nos oriente a refletir nessas palavras. Ó Senhor Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, ó Deus Espírito Santo, Tu queres falar agora com cada um dos nossos irmãos e irmãs. Tu queres falar, ó Deus, com a nossa banda Brilha Jesus. Tu queres falar aos nossos visitantes. Fala, Senhor, que os Teus servos e servas querem Te ouvir, porque esta palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Orienta-nos, ó Deus, através desta palavra. Firma-nos nas Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Existe um hino, eu acredito que todos lembram-se dele. Ele fala assim: Senhor meu Deus, quando eu maravilhar, os grandes feitos eu vejo da Tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar Teu nome na amplidão. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Na semana que passou, quantas vezes você olhou para o seu WhatsApp? Quantas vezes você olhou para o seu Instagram, o seu Facebook? E nessa semana que passou, eu pergunto: quantas vezes você parou para olhar para o alto, para contemplar a magnífica criação de Deus, olhar para as estrelas, para a lua? Quantas vezes você parou para observar a belíssima criação de Deus? Ouvir os pássaros, observar as flores, observar os mares, os rios. Você já observou, já parou para pensar como Deus fala com a gente? E tem algumas pessoas que não acreditam em Deus, mas Deus, quando você olha para a natureza, quando você contempla as obras da sua criação, da criação de Deus, você não consegue não dizer: grandioso és Tu, grandioso és Tu. Porque Deus, Ele fala assim. Claro que Ele fala através da Bíblia, e Ele está falando conosco hoje, mas Deus também fala através da natureza. E assim, quando eu contemplo a natureza de Deus, o meu coração ele se alivia das pressões que recaem sobre ele.
e não são poucas. Porque quando eu olho para a imensidão do universo, isso me faz vir à tona as palavras registradas em Efésios capítulo 3, versículos 20 a 21, onde ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em mim, que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Às vezes, no meu bate-papo com Deus, eu falo assim: Deus, eu estou com um grande problema. E daí Deus fala assim: Gilson, olha agora para a imensidão do universo. Fui eu quem o fez. Você tem um grande Deus. Então, se você tem um grande problema, olhe para mim, porque maior do que o seu problema, muito maior, é o Deus em que você crê. E aí, quando olha esse texto de Efésios 3, 20 a 21, que diz assim: que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Gente, isso é grandioso, é fantástico, é consolador. A criação de Deus, quando você começa a contemplá-la, quando você começa a ver, observar os detalhes, ela fala muito para cada um de nós. Ela fala a respeito de Deus. Você olha para a criação de Deus, você lembra desse texto de Colossenses 1,16, onde nós lemos: porque por Ele, Jesus, foram criadas todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, quer visíveis, quer invisíveis, ou seja, criaturas invisíveis estão ao nosso redor, nós não as vemos, mas são criaturas que Deus colocou para nos protegerem, que são os santos anjos do Senhor. São as criaturas invisíveis, sejam tronos, domínios, principados, potestades. E aí o apóstolo Paulo encerra esse versículo com chave de ouro, e ele diz: tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo é de Deus, tudo. Em Deuteronômio 10, 14 nós lemos: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que lhes há. Tudo. Você olha à tua volta, você olha para o alto, você olha para os mares, para os rios, para as árvores, para as flores. Tudo pertence ao Senhor. Tudo foi criado por Ele, tudo foi criado para Ele. E nós também fomos feitos pelas mãos de Deus, dentro do ventre materno, sim, mas nós fomos feitos, cada um de nós, pelas santas mãos de Deus. E ali, dentro do ventre materno, o nosso Deus, Ele foi nos moldando, colocou os nossos olhos, o nosso nariz, a nossa boca, os nossos ouvidos, foi colocando peça a peça, um por um, e assim Ele nos faz e fez criaturas únicas. Não existe no mundo pessoas com a mesma impressão digital, porque nós somos únicos. Pessoas únicas nesse mundo. Pessoas únicas que foram criadas por Ele e para Ele. Quando fala do por Ele, está falando ali da nossa origem, de onde nós viemos, e de onde tudo isso que nós vemos e não vemos, coisas que não vemos, mas que foram criadas por Ele também. Mas também fala em para Ele. E quando fala para Ele,
quer mostrar esse texto que nós temos responsabilidades. Nós temos responsabilidades perante a gloriosa presença de Deus. E a banda que nos dirigiu na condução desse louvor, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, que nós somos apenas mordomos das leis do Senhor, ela estava, esse hino nos lembra que nós, queridos irmãos, diante de tudo isso que a gente vê e que a gente não vê, ali Deus diz: você, eu, cada um de nós, Deus diz: vocês são meus mordomos, vocês são meus administradores. E toda vez que eu lembro dessa questão de nós sermos administradores, eu olho para o Evangelho de Mateus, capítulo 25. A igreja conhece esse texto. Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Ali Jesus conta uma parábola, a famosa parábola dos talentos. Ali Jesus conta que um homem, antes de ausentar-se do seu país, ele entregou aos seus servos os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1, segundo a capacidade de cada pessoa. E talento aqui significa uma moeda grega. Eu vou explicar para vocês no caminho por onde eu cheguei nesses valores, mas eu tentei traduzir para o português, né, para nós entender o que se trata, qual era o valor. Por exemplo, 5 talentos. Vocês sabem quanto em reais seriam 5 talentos? Em reais seriam 3 milhões de reais. Você sabe quanto seriam 2 talentos? 1.200.000 reais. E você sabe quanto seria 1 talento? 600.000 reais. E o texto diz que mais tarde aquele senhor voltou para o ajuste de contas. E 2 dos seus servos negociaram, trabalharam os talentos recebidos e entregaram de volta para o seu senhor com 100% de lucro. O primeiro devolveu 6 milhões de reais, recebeu 3, devolveu 6. O segundo recebeu 1.200, devolveu 2.400.000 reais. E o terceiro? O terceiro devolveu 600.000. Ele havia enterrado o seu talento, a sua parte. Ele escondeu o dinheiro do seu senhor, alegando medo de perder o dinheiro. Deixou de usar de forma produtiva e mais tarde, conforme diz o texto, pagou caro por sua falta de esforço. E aí então, na parábola, Jesus chama esse que enterrou o talento, é chamado de servo inútil. E aí este é lançado para fora das trevas. E ali Jesus diz que haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que é ranger de dentes? Ranger de dente é quando o marido de vocês vai lá no banheiro que vocês limparam durante o dia, né? Deram um trato no banheiro, as meninas e as esposas, né? Limparam, lavaram. O maridão vai lá, ele é meio ruim de mira, né? E faz xixi fora no lugar que tem que fazer, espirra tudo, vaso sanitário. E aí você fala: mas esse meu marido, esse carniceiro, esse ranho, esse raio, né? Ranger de dentes. Lá no inferno as pessoas rangem os dentes de raiva do Senhor Jesus Cristo. Eles estão lá sofrendo porque não creram nele, e lá no inferno o ódio ao Salvador Jesus, ele é potencializado a ranger de dentes. Meus irmãos, não se esqueçam que diante de nós está uma parábola do Senhor, em que o Senhor, que o dono dos bens, dos talentos, representa Jesus. Os servos que receberam os talentos são os que creem, os cristãos. E os talentos são os vários dons que
Deus concede, os vários dons que Deus concede, para que sejam administrados para a honra e glória do seu nome. E aí o Senhor responsabiliza os seus servos pela administração dos seus bens, e no dia do juízo final Ele voltará, e nós vamos ter que fazer prestação de contas, coisas que às vezes a gente esquece, mas nós vamos ter um dia que nós vamos prestar contas ao nosso Deus de tudo que Ele colocou em nossas mãos e disse: você é meu mordomo, você é o meu administrador das minhas coisas, cuide bem, negocie, faça prosperar. Então nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de administração. Nós administramos aquilo que não é nosso, administramos aquilo que pertence a Deus. E aí então, quando nós pensamos em como administrar, nós temos que pensar o seguinte: nós vamos usar tudo de tal forma que esse talento que Deus me deu, esses bens que Deus me deu, possa beneficiar o reino de Deus. Essa é a nossa perspectiva. Claro que nós usamos também para as nossas necessidades, sim, mas nós não podemos usar egoisticamente. Quer dizer, se nós usamos os talentos que nos foram confiados por Deus de acordo com os seus propósitos, de acordo com o texto, nós seremos abençoados aqui no céu. Caso contrário, nós seremos lançados para fora nas trevas. Mas há diferença entre talentos e dons naturais. Vamos falar em talentos, vamos chamá-los de dons naturais, e vamos falar um pouquinho de dons espirituais também. O que são os dons naturais? O talento. Bom, o talento são as coisas inatas, tem a ver com uma herança genética. Quem já ouviu o saudoso cantor Nelson Gonçalves? Quem lembra? Os mais antigos. Ninguém lembra? Eu lembro. Mas ali, Nelson. O que chamava a atenção desse cantor? A sua voz potente, uma voz grave, uma voz muito afinada. Esses dias eu vi uma foto do filho e dos netos do Nelson Gonçalves. Pasmem vocês, todos cantores e musicistas. Impressionante. Todos. Então, o talento natural tem a ver com a herança genética, tem a ver com capacidade mental, tem a ver com capacidade física. Esses são os dons naturais, são aqueles controlados por quem os tem e são usados para fins pessoais. Tem aquela pessoa que tem um dom natural de vender, tem aquela pessoa que tem um dom natural de administrar, tem aquela pessoa que tem um dom natural de cuidar de pessoas, enfim, são pessoas que receberam esse talento. Você olha para o pessoal tocando, quantos de vocês tocam uma guitarra que nem o Jonathan toca? Alguém aqui? Quantos tocam uma bateria que nem o Igor toca? Um teclado? Graças a Deus temos bastante pessoas aqui que tocam, né? Quantos de vocês conseguem cantar o que essas meninas e menino, vamos esquecer do Vitor ali no meio, o que eles cantam? Todo mundo consegue vir aqui na frente e cantar? Tem pessoas que realmente têm esse talento natural. É verdade ou não é? Impressionante. Pega assim, ele olha você tocando, ele sai tocando logo em seguida. Eu estou 30 anos tentando aprender a tocar bem alguma coisa, toco mais ou menos um monte de coisa, mas não toco bem nada, porque não é um talento natural meu. Não sou menos feliz por causa disso, mas não é um talento natural. Então a gente tem aqueles talentos naturais, mas tem também o que nós chamamos de dons espirituais. E aí vou pedir um favor para a igreja. Igreja, abra a Bíblia de vocês, por favor. Abram lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. E ali vai falar dos dons naturais, dos dons espirituais. Há uma diferença entre o dom natural, o talento natural. O talento natural é aquele que você também, através do mesmo
você vai até exercer uma profissão, porque a profissão que você exerce tem a ver com o seu talento natural. Aqui cada um de nós aqui tem uma profissão diferente, faz coisas diferentes, porque sabe fazer, faz bem. Eu sei fazer uma coisa, você sabe fazer bem outra. Cada um tem um talento natural, mas a Bíblia ela fala em talento ou dom espiritual. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, nós temos uma descrição do que seria esse talento ou dom espiritual, que diz assim, a igreja conseguiu achar? Vejam lá vocês, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Na linguagem de hoje, diz assim, meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Olha que interessante. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos. Estou lembrando a linguagem de hoje, mas aqui na linguagem que vocês têm. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos segundo eres guiados. Era a procedência, digamos assim, eles eram pagãos, tinham uma procedência pagã. Versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E a manifestação do Espírito é concedido ou concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Ou seja, na linguagem de hoje está assim, para o bem de todos. Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Ou seja, quando você usa esse talento para o crescimento do reino de Deus, esse dom ele é um dom espiritual. Ele é um dom que Deus te deu no dia do batismo. E aí você então, através desse dom, você usa ele para o bem de todos. Deus dá a cada um, através deste dom, uma prova da presença do Espírito Santo. Por isso, estamos hoje aqui num dia marcante para nós, muito marcante. Não é só para a banda. A gente que, a maioria de vocês acompanhou eles, até eu brinquei no ano passado, né? O Igor se escondia atrás da banda, tão pequenininho, que ele anda lá, ele se escondia atrás da banda, era pequenininho. A turma falava assim, mas quem está tocando a bateria? Daí quase tinha que subir no banco para enxergar o Igor, tão pequenininho que ele era, né? Os outros também, pequenos, Gustavo, Jonathan, né? As meninas tinham a vozinha de criancinha ainda e tal. Eles cresceram. E hoje então eles estão presenteando a igreja com um CD. Então o lançamento de um CD cristão não serve para deixar ricos os componentes da banda. Vocês acham que eles vão ficar ricos vendendo os CD? Eles nem vão vender o CD. Depois eu vou explicar como é que vai ser essa questão do CD. Eles nem podem vender o CD. Tem músicas ali que não são autorais, então eles não podem vender o CD. Então a questão é, eles vão ficar ricos com esse CD? Não. Mas banda, preste atenção na riqueza que vocês passam para a igreja quando vocês cantam, quando vocês tocam, quando vocês cantam, quando vocês usam os dons espirituais de vocês estão enriquecendo o povo de Deus, porque a mensagem que vocês passam, isso é a banda, hoje porque eles estão falando do CD, mas é a banda Despertai, é o coral Bom Pastor, são vocês quando cantam, enfim, nós recebemos uma mensagem através das músicas, são os dons naturais, os dons espirituais sendo colocados em prática, e todo o povo de Deus ganha. Esse lançamento desse CD ele tem que ser colocado sob a perspectiva do texto de 1 Coríntios capítulo 12, porque vocês estão colocando os dons de vocês a serviço da igreja.
para o bem de todos. Às vezes a gente nem consegue cantar, não é igreja? Às vezes dá vontade de a gente ficar ouvindo tanto o brilho, quanto a despertar, quanto o coral. Aí às vezes não quer cantar junto. Não é nem porque a gente não está gostando, às vezes pode até fazer essa leitura, o povo não está gostando, está cantando com a gente. Não, mas é tão gostoso ouvi-los que você diz, eu quero curtir. Mas esse curtir é o que? É Deus através do que eles tocam, através do que eles cantam. É Deus trazendo uma mensagem para o coração, cara, para o coração aflito, apertado, angustiado, mas que nessa hora está recebendo alento, consolo, força, paz, alegria. Claro que ali nós temos quem canta, quem toca, quem cuida da parte técnica, mas nós, corpo de Cristo, igreja, nós ganhamos, e o diabo, minha gente, o bicho é tinhoso, ele é tinhoso. O que ele trabalhou na vida destes jovens para não sair esse CD, vocês não fazem ideia. Ele é tinhoso, ele trabalha para destruir, para desunir, para desanimar, para eliminar, para causar transtorno, a inimizade, fazer com que as pessoas de repente pensem em desistir, mas o resultado final é compensador. Tudo foi criado por ele, para ele. Esse CD vocês tocaram, gravaram, produziram, mas ele é a obra de Deus através de vocês. Talvez o dom aqui de vocês, o dom espiritual, entre nós aqui da maioria, não seja o de tocar ou de cantar. Tem gente que tem voz de taquara rachada, né? Até é esforçado, mas não ajuda. Não é verdade? Quem sabe o teu dom seja tocar e cantar, até você admira eles, abismado de ver a capacidade desse dom espiritual, o Espírito Santo deu para eles, para edificar a igreja. Mas talvez o teu dom seja falar em público, seja, quem sabe, o administrar. Talvez o teu dom seja o de construir, seja o de organizar. Talvez o teu dom seja aquele de motivar. Talvez o teu dom seja aquele de receber as pessoas, de poder abraçá-las, dizer: você é bem-vindo, meu irmão, você é bem-vinda, meu irmão. Quem sabe o teu dom é aquele de ouvir a pessoa, de consolar. Quem sabe o teu dom é aquele de limpar, ou quem sabe o teu dom seja o de ensinar. Mas você tem o dom. Você recebeu um dom espiritual, você o tem. A questão é: o que você tem feito com ele? E uma coisa é certa: para quem não está usando o seu dom, convém dizer que é necessário urgentemente desenterrá-lo antes que seja tarde demais. Ou seja, toda vez que eu me nego a colocar o meu dom espiritual a serviço do reino, toda vez que eu digo: não, mas eu não vou porque eu tenho falta de tempo, porque eu não gosto do pessoal da igreja, eu fico muito preocupado com o que esse ou aquele vai achar no meu desempenho. Vai enterrando o seu talento, vai privando o corpo de Cristo, a igreja de Cristo que foi comprada com o sangue do Cordeiro, vai privando a igreja de usar o seu talento. Sepulta o seu talento, enterra o seu talento, nos priva do seu talento como igreja. E a igreja não cresce.
Porque os membros estão sepultando os seus talentos. Obrigado, Ana. Vocês nem pensem em parar. Vocês nem pensem em nos privar dos dons espirituais que Deus deu para vocês. E cada um de nós que está escondendo o seu talento, que acha que não tem, que acha que não é preciso, que não sabe fazer nada, refaça o seu conceito. Repense. O Espírito Santo está falando no teu coração, hein? Deixa ele falar. Ah, mas está doendo, pastor. Deixa doer. Ele está falando com você. Deixa ele falar. Deixa ele mudar. Desenterra o teu talento. O povo de Deus clama por isso. A igreja de Cristo clama por isso. Porque esse dom espiritual não é obra tua, não é obra minha. Esse dom espiritual é a obra do Espírito Santo em você. E quando você diz não para Ele, quando você diz não para a tua igreja, a igreja de Cristo, quando você diz não, quando você diz eu vou enterrar o meu talento, porque por uma série de coisas eu não vou usar, você priva o povo de Deus deste bem, desta bênção. Motivação para usar os nossos talentos, nós o temos. A motivação nós a temos, que é Cristo Jesus, nosso Salvador. Por isso hoje, em que nós estamos respirando esses ares de novidades, estamos nos alegrando com a nossa banda Brilha Jesus, e ano que vem a Despertar também lança o seu CD, e nós vamos pensando aqui, puxa vida, mas eu tenho os meus também. Oh Deus, me perdoa. Me perdoa quando eu acho mais cômodo para mim, que eu vou esquentar menos a cabeça, que eu vou me preocupar menos, eu vou sepultar o meu talento, eu vou enterrar. É hora da gente dizer, Deus, me perdoa quando eu penso assim. Me perdoa quando eu ajo assim. E Deus em Cristo perdoa. E essa é a motivação que a gente tem, para que a partir dessa certeza do perdão de Deus, a gente pense, meu Deus, o que eu posso fazer mais? Como eu posso fazer mais? E aí, se me falta essa motivação, eu deixo de olhar Facebook, WhatsApp, Instagram, e eu começo a olhar de novo para as estrelas do céu, o sol, os planetas, as árvores, os mares, os rios, as árvores, os pássaros e os animais. Eu falo, nossa, mas como meu Deus é grandioso. E na mesma proporção da sua grandiosidade é o amor dele por mim. E ele me fez único. E ele me deu dons espirituais. E eu, pela minha, minha fraqueza, às vezes eu quero enterrar, mas não vou enterrar. Eu tenho que desenterrá-lo. Obrigado, Jesus, pelo perdão que você me dá. Obrigado, Jesus, porque no coração de cada um de nós que está aqui hoje, onde cada um está revendo os seus conceitos, cada um aqui está pensando, eu quero servir, eu quero trabalhar, eu quero desenterrar o meu dom, o meu talento. Meu Deus, a minha igreja, a igreja de Cristo precisa dessa minha atitude, e é isso que faz a coisa acontecer. Que Deus os abençoe. Tudo foi criado por Ele e para Ele, para a honra e glória do seu nome. Amém? Amém. Deus abençoe a todos.